para ganhar. Quem gosta de perder, levante a mão. Ninguém gosta de perder absolutamente nada. Mas nós precisamos entender que na nossa caminhada, na nossa vida, principalmente de fé, precisamos perder em alguns aspectos para ganhar em outros. Precisamos deixar algumas coisas para que outras nos sejam acrescentadas. Então nós vamos fazer um paralelo nessa noite com dois textos. O primeiro deles está no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler do primeiro versículo do capítulo 4 até o 11, da tentação do Senhor Jesus. E depois nós vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Se você está comigo, diga amém. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão em tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. Veja que há uma condicional aqui, tudo isso, e eu acredito que se tudo isso engloba justamente o suprimento das necessidades físicas, tudo isso, ele engloba também esses lugares altos, quando ele coloca Jesus no pináculo do templo, e ele diz: olha, esse reino todo, tudo isso te darei, todas as riquezas e bens materiais, tudo isso te darei, com uma condição: se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então adiante um pouquinho aí a sua Bíblia, vá a Mateus 16, também um episódio muito conhecido, em que o Senhor Jesus diz que aqueles que o querem seguir devem ter alguns atributos, e ele diz assim, 16, versículo 24, então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, vírgula, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Versículo 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Coloque a mão no seu coração e vamos orar em nome de Jesus. Senhor, te apresentamos mais uma vez esse momento, a oportunidade de estarmos reunidos neste lugar em Teu nome, onde temos o privilégio de abrir a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, e que mais uma vez, ó Deus, através da Tua presença, do agir do Teu Espírito Santo, ao compartilharmos da Tua palavra, que possa emanar vida, que possa emanar da Tua palavra princípios importantes e relevantes para a nossa caminhada, para a edificação da nossa fé,
mas que também, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja preparada, que o nosso coração seja a semelhança daquela boa terra, que é uma terra receptiva para receber a boa semente, a excelente semente da Tua palavra, que ao cair nessa boa terra, ela possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, assim fazendo o Teu nome grande, assim fazendo o Teu nome engrandecido, assim glorificando o nome que está acima de todo nome, o nome poderoso de Jesus. Entregamos esse momento e entregamos em gratidão, assim o fazemos em nome de Jesus, que o povo de Deus possa dizer amém. Pode tomar o seu lugar, queridos, por gentileza. Perder para ganhar. E como nós estamos aí num tempo de disputa eleitoral, que é uma disputa pelo poder, interessante, quando eu leio esse texto, ele me salta aos olhos, aqui em Mateus 4, porque é um momento de tentação do Senhor Jesus. E nós precisamos entender o que significa tentação para cada um de nós. Tentação é um estímulo ou indução a um ato que tem uma aparência que nos atrai. Veja que interessante. A tentação é um estímulo que pode entrar para a nossa vida através, como é que eu posso dizer, da capacidade sensorial que nós temos de visão, de audição, de tato. E ele diz que é uma indução, através de um estímulo, a nós praticarmos um ato que aparentemente nos é atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, sendo, consequentemente, algo proibido. É algo que não nos é lícito. E o próprio dicionário ele vai nos revelar e vai nos dizer que na Bíblia, diz o Aurélio, que a tentação, segundo a Bíblia, está sempre relacionada ao mal. A tentação está sempre relacionada àquilo que não procede do bem, originada diretamente pelo diabo. Quem nos informa isso é o dicionário. Isso me chama muita atenção. E algo que não era apropriado para o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus, Pai soberano, o levou pelo Espírito ao deserto, para que ele pudesse, através dos seus estímulos, aquilo que aparentemente lhe condizia, lhe aparentava ser bom, ele ser tentado pelo diabo. E como eu falei aqui, quando eu li o texto, nós identificamos nesse texto de Mateus 4, o Senhor Jesus sendo tentado, ou sendo induzido, através dos sentidos, pelo próprio Deus, pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo, em 3 áreas importantes na nossa vida. E que áreas são essas? Primeira delas, no suprimento das nossas necessidades humanas. Todos nós temos as nossas necessidades humanas, que apesar de serem necessidades humanas, em determinados momentos, pode ser que essas necessidades humanas não sejam lícitas diante de Deus, ainda que sejam necessidades. Porque o texto nos revela que, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Suprimento de uma necessidade humana, física, biológica. Quem sente fome aí, levante a mão. Mas quando eu olho para o texto, eu aprendo também que ele é tentado numa outra área. Quando diz o versículo 4, quando Jesus responde para ele, então no versículo 5 ele diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Quando ele fala de pináculo do templo,
ele fala justamente de lugares altos, status, posição social. Todos nós gostamos de status, todos nós, seres humanos, gostamos de posição social, mas ainda que seja algo lícito em alguns momentos diante de Deus, pode ser que ao chegar neste lugar, muitas pessoas usam artifícios que são ilícitas, cedendo às tentações da vida. Mas não só nessa área de lugares altos, o diabo, como ele não desiste com facilidade, diz que ele leva um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz assim: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aqui eu faço uma analogia a riquezas e bens materiais. Quem precisa de dinheiro aí, levante a mão. Todos nós precisamos. Mas pode ser que na aquisição desse recurso financeiro, dessas riquezas ou desses bens materiais, muitos cedem à tentação através desse estímulo, dessa indução, de algo que é aparentemente bom, mas que vai trazer um prejuízo lá na frente. Então veja que o Senhor Jesus, ele é tentado nas suas necessidades humanas, no status social e nas riquezas e nos bens materiais. E ele vence tudo isso através da palavra, da rendição, da obediência. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque talvez hoje, século 21, ano 2018, nunca tivemos uma geração com tanta dificuldade de resistir a essas propostas, de resistir a essas tentações que se apresentam diante de cada um de nós com tanta facilidade como nunca outrora talvez tenha se apresentado, tanto no suprimento das nossas necessidades humanas, que o nosso corpo tem, tanto em galgar status social, tanto em aquisição de bens e recursos financeiros. Talvez nós nunca vivemos um tempo numa geração com tanta dificuldade de resistir a essas propostas. E como é que a gente aprende a resistir a essas propostas? Aí eu quero fazer um paralelo usando Mateus 4 com Mateus capítulo 16. Abra lá de novo a sua Bíblia em Mateus 16. Como é que a gente resiste a esse tipo de investimento do mal contra a nossa vida? Quando ele diz: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E no versículo 26 ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Por que nós nunca tivemos tanta dificuldade de resistir às tentações e às ofertas que nos são apresentadas? Porque talvez nunca tivemos tanta dificuldade de negar a nós mesmos. E eu quero te dizer que esse negar que o Senhor Jesus coloca como uma condicional de ser discípulo, esse negar que o Senhor Jesus coloca como uma condicional de o acompanhar, ele está diretamente ligado à autorrenúncia. Esse negar a si mesmo, negar a nós mesmos, está ligado à autorrenúncia, a repudiar. Nós precisamos repudiar algumas coisas na nossa vida. Essa autorrenúncia que está ligado a negar a nós mesmos, está ligado a perder algumas coisas que precisam ficar para trás na nossa caminhada, a ignorar algumas coisas do nosso próprio eu, da nossa própria humanidade. E nunca tivemos uma geração que buscou tanto a satisfação própria.
Nunca tivemos numa geração que buscou tanto a satisfação do seu próprio eu. Nunca tivemos uma geração que não busca repudiar e nem busca renegar a sua própria vontade. O que importa é a minha satisfação. O que importa é o aqui e o agora, independente das consequências. O bispo estava falando hoje cedo. Nós temos a opção de escolher a semeadura, mas as consequências, elas vêm a reboque. Esse a reboque é aquilo que a gente coloca atrás do carro, aquele guincho que a gente coloca atrás do carro, que quando você encaixa aonde o carro vai, aquele carreto vai atrás. Não tem como se livrar. E nunca tivemos uma sociedade em que as pessoas tiveram tanta dificuldade de negar o seu próprio eu. Talvez por isso, e aqui eu levanto uma hipótese, talvez por isso tenhamos uma geração tão adoecida, tão doente, em todos os aspectos, seja no corpo, seja na alma, ou seja na sua espiritualidade. Porque não consegue renunciar às suas próprias vontades humanas. Eu tinha um artigo aqui para ler, mas ele é muito grande, em que os próprios cientistas, eles já comprovaram que todo o resultado da corrupção, todo o resultado das doenças, sejam elas externas, sejam elas internas, as doenças que eles chamam de psicossomáticas, que atingem a interioridade do ser humano, e porque atingiu a interioridade do ser humano, ela começa a demonstrar que esse adoecimento interno através do seu próprio corpo, um corpo adoecido, mas que tem como fonte de adoecimento o seu próprio interior. Mágoas, ódio, ressentimentos, desequilíbrios, disfunções orgânicas, tudo isso por causa de pessoas que têm buscado a satisfação do seu próprio eu, a satisfação da sua própria vontade. E o que eu quero dizer com isso? O que os cientistas descobriram agora, Jesus já sabia desde a eternidade. Jesus já sabia desde a eternidade. E ele diz: quem quiser ser meu discípulo, primeiro aspecto, resolva-se consigo mesmo. Não tem como seguir a Cristo com o velho Leonardo nas costas, sem negar aquele velho Leonardo. Não tem como. Precisa se resolver com você mesmo. E hoje são muitas as ofertas do mundo ao si mesmo. Muitas. O tempo do empoderamento do si mesmo. O tempo do empoderamento do eu. Você pode tudo. Tudo te é lícito. Você é livre para fazer aquilo que você quiser. Essa é a norma, essa é a regra ditada pela sociedade. E aí talvez seja por causa disso que as mídias hoje fazem tanto sucesso. Por quê? Porque ela tira do anonimato. Ela tira aquele eu do anonimato e coloca ele em destaque, coloca ele em evidência, dá notoriedade, traz sucesso, traz visibilidade. E é tudo isso que o eu quer. O eu quer visibilidade. E para vencermos algumas adversidades da nossa vida, nós precisamos negar a nós mesmos. Nós precisamos vencer aquilo que habita o nosso próprio coração. Para vencermos as tentações da vida, nós precisamos negar a nós mesmos. E quem é o nosso maior exemplo? O nosso maior exemplo é Cristo. No Getsemane, quando ele vai orar, porque está chegando o seu momento, ele se prostra com o seu rosto em terra, ele começa a orar, ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia, não seja feito como eu quero. Olha ele negando o seu próprio eu. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, o primeiro aspecto que eu aprendo nesse texto,
para vencer as tentações, eu preciso perder alguns aspectos do meu eu, que são tão fortes em mim. Eu preciso vencer para que eu resista às tentações do inimigo em todas as vertentes. Mas eu aprendo aqui um segundo aspecto, quando ele fala de que nós devemos negar a nós mesmos, mas aí ele diz: você precisa tomar a sua cruz. Aquele que quiser ser meu discípulo, primeiro aspecto, negue-se a si mesmo. Depois, qual é o segundo, igreja? Diga, tomar a cruz. Diga-se bem forte, tomar a cruz. Bom, se negar a nós mesmos está ligado ao que nós falamos aqui, a autorrenúncia, o que seria tomar a cruz? Por que nós vivemos um tempo em uma sociedade tão difícil de resistir às tentações? Porque vivemos em uma sociedade que tem dificuldade de negar o seu próprio eu e que tem dificuldade de tomar a cruz. E o que significa isso, tomar a cruz? Eu chamaria de automortificação. Automortificação. E o que é isso? É uma prática que consiste em realizar um sacrifício. E que sacrifício é esse? É do corpo físico? Não. Essa automortificação é um sacrifício mental e de coração por amor a Deus, com o objetivo de se unir à paixão e à cruz de Cristo. Essa automortificação é uma prática que consiste em realizar um sacrifício mental e de coração, de comportamento, por amor a Deus, com o objetivo de se unir à paixão e à cruz de Cristo. Falando de sacrifício, falando de sofrimento. A automortificação é a morte para o pecado. Podemos dizer que é o processo de mortificação do eu. É o processo de mortificação da natureza humana. Você começa a negar. E quando você começa a negar o seu próprio eu, você entra num processo. Que processo é esse? É o processo de mortificação da natureza humana. E nós compartilhamos domingo de manhã passado, falando exatamente sobre isso, sobre a diferença de sermos cristãos autênticos, de sermos cristãos não autênticos. O que é a autenticidade? A autenticidade está ligada a algo que é verdadeiro. E o que é algo que não é autêntico? É algo que está ligado ao quê? A mentira. E nós usamos como exemplo, nós podemos ter um relógio. E esse relógio ele pode ser uma réplica. Ou seja, ele não é autêntico, ele não é verdadeiro. Só a aparência dele, só a exterioridade dele mostra que ele é autêntico. Mas a sua interioridade, a máquina que funciona dentro do relógio, né, Diácono Weber? Ela lá que demonstra se ele é verdadeiro ou não, se ele é autêntico ou não. E aí nós lemos lá, na segunda epístola de Pedro, eu anotei aqui primeiro, mas é a segunda, queria que você adiantasse aí, abrisse a sua Bíblia, só por um instante. Diante desse processo, para vencermos a tentação, começa a negação, negar o nosso eu. Então essa automortificação, que é o processo da mortificação da nossa natureza humana, do nosso eu, quando o apóstolo Pedro diz, Simão Pedro, capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, ele diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Ele vai falar em quem está fundamentada essa fé igualmente preciosa, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder, muitas pessoas querem poder de Deus, mas esse poder, ele nos leva para algum lugar, e ele diz aqui, olha, visto que como pelo seu divino poder nos têm sido doadas
todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, esse poder nos conduz à vida e à piedade, através do pleno conhecimento, o conhecimento completo daquele que é Jesus, que nos chamou da sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas muito preciosas promessas. Aqui ele está falando das Escrituras, aqui ele está falando da palavra de Deus, para que, através da palavra de Deus, você entre num processo, ele está dizendo. E que processo é esse? Você passa a ser coparticipante da natureza divina. Isso traz um resultado. Que resultado é esse? Livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Só até aqui. Ele diz que a gente passa a ser coparticipante da natureza divina. É esse processo de mortificação da natureza humana, através da palavra de Deus. E nós precisamos entender alguns aspectos sobre a nossa natureza humana. Eu estava compartilhando com a igreja no domingo passado. Nós precisamos aprender alguns aspectos. Por que a gente precisa, em Cristo, deixar algumas coisas para trás e começar a viver algo novo a partir do Senhor? Porque a gente passa a ser coparticipante da natureza divina, ainda que sendo ser humano, ainda que habitando nesse corpo finito, passageiro e limitado. Mas é uma guerra, é um processo, é uma transformação, porque na nossa natureza humana, a gente vai aprender que a natureza, ela determina o nosso desejo. A natureza tem a capacidade de determinar o nosso desejo. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2 da sua segunda epístola, ele diz assim: com eles aconteceu o que diz certo ditado, certo adágio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O que isso significa? Quando você pega um porco e você lava ele bonitinho, e você solta o porco, ele vai para onde, queridos? Ele vai para o lamaçal. Por que ele vai para o lamaçal? Porque a sua natureza determina o seu desejo. Por que ele diz que o cão, eu vi o meu cachorro fazendo isso esses dias, por que ele diz que o cão ele volta ao seu vômito? Porque a sua natureza determina isso, esse desejo. A nossa natureza humana, caída e pecaminosa, ela tem a capacidade de determinar o nosso desejo. Mas a nossa natureza não só determina o desejo, determina o nosso comportamento. Por exemplo, se continuarmos usando o reino animal como exemplo, as águias voam, os golfinhos nadam. Por quê? Porque é de sua natureza proceder desse modo. Por que as águias voam? Por que elas se comportam dessa maneira? Porque a sua natureza assim determina esse comportamento. Antes de estarmos em Cristo, nós nos comportávamos de uma maneira, mas agora o apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês agora são coparticipantes de uma outra natureza, não mais a humana, mas a natureza divina. Então você não pode mais se comportar como outrora. Porque a natureza, ela determina não só o desejo, a natureza determina o comportamento. Mas nós vamos aprender também que a natureza determina a escolha do nosso ambiente. Por exemplo, os esquilos sobem às árvores, as topeiras fazem tocas debaixo da terra e as trutas nadam nas águas. Por quê? Porque elas precisam desse ambiente para sobreviver. E se você tira um determinado animal do seu habitat natural, do seu ambiente, ele morre. Por quê? Porque a natureza, ela determina não só o desejo, não só o comportamento, mas determina também a escolha do ambiente. E precisamos aprender que a natureza também determina as nossas associações. Por quê? Os leões andam só com leões. Por quê? Porque as ovelhas,
elas andam em rebanhos. Por quê? Porque os peixes só andam em cardumes. Veja só que interessante. A natureza, ela determina desejo, a natureza, ela determina comportamento, a natureza determina a escolha do ambiente, a natureza determina as nossas associações. E por que nós precisamos dessa, que o Senhor Jesus disse, tomar a cruz, essa automortificação, que é substituirmos a nossa natureza humana para passarmos a ser coparticipantes de uma outra natureza, a natureza de Deus, a natureza divina. Porque se assim não for, queridos, vamos ser facilmente vencidos pelas tentações. O Senhor Jesus está dizendo isso categoricamente. Negar o eu, e nesse processo de negação, é como se ele estivesse dizendo, olha, tem a automortificação, que é a substituição de alguns valores na sua vida, para que, ainda que seja tentado, você consiga vencer as tentações. E ele termina dizendo, em Mateus 16, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a negação do seu próprio eu. Tome a sua cruz, automortificação, e siga-me. O que para você seria esse siga-me? Que simbologia teria para cada um de nós esse siga-me? Para mim tem a simbologia de imite-me, olhe para mim, tenha semelhança comigo, busque uma nova identidade, passe a ter uma similaridade. Para mim esse seguir, quando o Senhor Jesus diz, olha, siga-me, seguir a Cristo, é justamente termos essa similaridade. E o que é uma similaridade? Alguém que se assemelha a outro, alguém que tem as mesmas características, alguém que tem a mesma natureza, o que possui o mesmo teor. Ele fala sobre a negação, ele fala sobre a automortificação, ele fala sobre essa similaridade, essa semelhança, ao que nós precisamos imitar. Paulo falou muito sobre isso. Em alguns versículos ele diz, por exemplo, em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Similaridade, imitação. Sede, pois, Efésios 5, de 1 a 2, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Gálatas 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser gerado, formado no coração de cada um de vocês. Para vencermos as tentações, um dos aspectos que precisam ser importantes na nossa caminhada é que Cristo precisa ser gerado, ser formado em nós. E quero te dar aqui, para a gente terminar, e a gente vai terminar cedo hoje, 3 características que devemos imitar a Cristo. 3 características que devemos imitar ao Senhor Jesus. Filipenses 2, de 5 a 8, não precisa abrir, só ouça. Paulo vai dizer assim para essa igreja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, o Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus.
Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Aqui está o primeiro aspecto, a primeira característica que nós devemos imitar ao Senhor Jesus. É o aspecto de sermos servos. Servos. Segundo aspecto, ele continua no texto, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Devemos imitá-lo no aspecto de ser servo, devemos imitá-lo no aspecto de humilhação, e ele diz, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer se parecer com Jesus? Se precisamos imitá-lo, se precisamos dessa similaridade, algumas características dele precisam habitar em nós. Dentre elas, o serviço, dentre elas, a humilhação e dentre elas, a obediência. E nós, se você frequenta essa igreja, você já ouviu isso aqui repetidas vezes, mas sempre é importante a gente rememorar e relembrar. Como é que se aprende a obedecer? Bate no ombro de quem está do seu lado e pergunta assim, como é que a gente aprende a obedecer? Pergunte aí quem está aí, não deixa o pessoal dormir não, bate assim no ombro dele assim, ó, acorda aí, hein? Pergunta a ele assim, ó, como é que se aprende a obedecer? Responde para ele aí, ó, como é que se aprende a obedecer? Obedecendo. Né, Ernesto? Como é que se aprende a obedecer, Ernesto? Obedecendo. E quanto mais você obedece, mais você alicerça o seu caráter. Quanto mais você obedece, mais você alicerça a sua fé. Quanto mais você obedece, mais você vai resistindo às tentações. Quanto mais você obedece, mais você vai sendo fortalecido, você vai criando uma robustez espiritual. Agora, o oposto é verdadeiro. Quanto mais você desobedece a Deus, mais você fica suscetível às tentações. Quanto mais você desobedece a Deus, mais você fica suscetível às armadilhas do inimigo. Quanto mais a gente desobedece a Deus, mais a nossa fé vai fragilizando. Quanto mais a gente desobedece a Deus, mais o nosso caráter vai se deteriorizando, porque a gente vai desobedecendo a Deus. Por isso Paulo diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas, antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diante de tantas ofertas no mundo, a opção que o Evangelho nos dá, não é uma opção que a sociedade está disposta a abraçar. Negar a si mesmo, negar o seu próprio eu, buscar essa automortificação, todos os dias, fazendo essa substituição da natureza humana, porque passamos a ser coparticipantes da natureza divina, e sendo imitadores do nosso Senhor Jesus. E como igreja nós queremos orar nessa noite. Talvez existam áreas em nossa vida em que nós temos tido dificuldade de vencer as tentações, em que nós temos tido dificuldade de vencer as ofertas que são apresentadas diante de cada um de nós, sejam elas de necessidades humanas, sejam elas de galgar status social, sejam elas de riquezas, de recurso financeiro. Todos nós estamos suscetíveis. Nem o Senhor Jesus ficou de fora. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E ele venceu tudo isso pela palavra. E ele venceu tudo isso por quê? Porque ele tinha gerado e criado dentro do seu próprio coração essas características que são importantes para vencer as ofertas que se apresentam diante de cada um de nós, assim como foram apresentadas para o Senhor Jesus. Eu não sei como você entrou nesse lugar, mas eu quero orar com você
Queria que você curvasse a sua cabeça, colocasse a mão no seu coração. Será que tem alguma área da sua vida que você não tem conseguido vencer? Será que tem alguma situação na sua vida, na nossa vida, que temos tido dificuldade de resistir às ofertas, aos manjares deste mundo? Há um preço a ser pago. Por isso o Senhor Jesus disse, olha, o preço do discipulado, o preço de uma caminhada cristã, saudável e autêntica, é uma caminhada que envolve renúncia, é uma caminhada que envolve essa automortificação, essa substituição de valores. Talvez você já tenha aceitado a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas alguns aspectos da sua vida, alguns aspectos do seu caráter, estejam ainda precisando ser moldados. E nessa noite, pela palavra, através da ingerência do Espírito Santo, Ele deseja trabalhar na nossa vida, Ele deseja trabalhar no nosso caráter. Por isso nos ajuda, Senhor, nos ajuda nos libertando do nosso próprio eu, nos ajuda nos libertando dos nossos próprios desejos, Senhor, nos ajuda nos libertando da nossa própria vontade, que em muitos momentos se contradizem com a vontade de Deus, que se contradizem a vontade e o desejo que Deus tem para a nossa vida e para a nossa caminhada. Nós queremos te imitar, Senhor, nós queremos te seguir, nós queremos ter similaridade com o Senhor. Por isso nos ajuda para que ao identificarmos algo na nossa vida, nos ajuda para que ao identificarmos algo na nossa caminhada, algo no nosso coração, algo nos nossos pensamentos, algo nos nossos comportamentos que tem destoado, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O que adianta, o que aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro? Existem muitas pessoas que estão totalmente ligadas ao recurso financeiro, só pensam em galgar status social, e Jesus é categórico quando Ele diz, de que se aproveita se o homem ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Muitos têm trocado a sua eternidade pelas coisas que são temporais e passageiras, pelos prazeres momentâneos da sua carne, pelos prazeres momentâneos que o dinheiro pode gerar. Muitos têm trocado aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Por isso, pelo Espírito, o Senhor Jesus foi levado ao deserto, para que Ele pudesse, em loco, discernir entre aquilo que é essencial e aquilo que é importante. Sabemos que muitas coisas na nossa vida são importantes, Senhor, mas existe algo que é essencial, e o que é essencial é a nossa eternidade, Senhor. E o que é essencial é que um dia nós estaremos para todo sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para que isso se concretize de verdade, de fato, o Senhor Jesus disse, olha, é preciso negar a vocês mesmos, porque o seu eu vai lutar para a satisfação dos seus desejos, da sua humanidade, da sua carne. Você vai precisar tomar a sua cruz, essa automortificação. Por isso, Senhor, esquadrinha o nosso coração, esquadrinha o coração de cada homem, esquadrinha o coração de cada mulher, esquadrinha o coração de cada jovem, Senhor. E assim como disse o homem segundo o coração de Deus, vê se há em cada um de nós algum caminho mau, Senhor. Vê se há algum caminho que tem nos tirado do plano eterno.
Vê se há algum caminho que tem tirado o plano da salvação. Vê se há em cada um de nós algum caminho que tem trazido dano para o nosso caráter. Vê se há algum caminho em nós que tem trazido dano para a nossa fé. Vê se há algum caminho em nós, Senhor, que tem corrompido, Senhor, a nossa fé, que tem roubado o nosso coração, Senhor. Nos ajuda nessa noite tão especial em que nos reunimos neste lugar. Às vezes não entendemos, porque o bem que nós queremos fazer, como disse o apóstolo Paulo, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É essa guerra, é esse conflito, Senhor, que existe dentro de cada um de nós. Mas nos ajuda. A nossa oração nessa noite é: nos ajuda. Ouça essa canção, coloque a mão no seu coração e faça uma autoanálise da sua vida. Sem tua graça, O que seria de nós, Senhor? O que seria de mim, Deus? Pois o bem Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo, Senhor. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo, pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado. Bem suave. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Você pode ficar de pé no seu lugar? Talvez você tenha uma causa para orar. Talvez você tenha um grande desafio, um grande gigante. Só um pouquinho mais suave. Um grande gigante a ser vencido. Talvez não seja um gigante circunstancial. Talvez não seja um gigante em que os nossos olhos humanos consigam contemplar. Mas talvez o gigante que nós tenhamos que lutar, ele esteja aqui, ó, dentro de cada um de nós. Essa guerra infindável, que diz o apóstolo Paulo, essa luta entre a nossa humanidade, entre a nossa natureza pecaminosa e a natureza de Deus. E eu creio que Deus preparou essa noite para ministrar ao nosso coração
E gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse os seus olhos, para que pudéssemos orar juntos, para que pudéssemos unir a nossa fé. Não somos muitos nessa noite, então queria que você desse a mão a esse irmão que está aí do seu lado, para que a gente possa orar. Talvez ele tenha um grande desafio que ele não consiga resolver, que ele não consiga vencer. Mas nessa noite nós queremos orar como igreja e declarar que se existe qualquer tipo de inimigo, se existe qualquer tipo de tentação, seja ela externa, seja ela interna, nessa noite em Cristo Jesus, nós somos capacitados a vencer os nossos inimigos. Nós somos capacitados a resistir às tentações. Nós somos capacitados a vencer as ofertas que o mundo coloca diante de cada um de nós. Assim como Daniel decidiu em seu próprio coração não se contaminar, nós podemos também decidir em nosso coração não se contaminar com os manjares desse mundo, alicerçado na palavra de Deus, negando a nós mesmos a cada dia, fazendo essa substituição da nossa natureza divina, da nossa natureza humana pela natureza divina de Deus, sendo imitador de Cristo em todos os aspectos, não só no aspecto oral, não só de palavras, mas nos aspectos comportamentais, nos aspectos mentais. Nós precisamos refletir a glória de Deus, nós precisamos ter essa similaridade com o Cristo vivo. Por isso Paulo orava para que Cristo fosse gerado, para que Cristo fosse formado no coração de cada um deles. E esse é o nosso desejo, Senhor, como igreja. Molda o nosso caráter, transforma o nosso caráter, molda o nosso caráter conforme o caráter de Cristo, Senhor. Tira as distorções do nosso caráter, quebra o nosso eu, quebra, Senhor, a nossa própria humanidade, que possamos resistir ao mal. Quebra, Senhor, nos ajuda nessa noite como igreja, como servos do Senhor, como seres humanos que temos as nossas dificuldades. Ajuda esse irmão que eu seguro na mão, Senhor, que com certeza ele também passa por lutas, com certeza também ele é tentado, com certeza ele também é assolado com as ofertas desse mundo. Por isso a nossa oração nessa noite, levante a mão desse irmão e diga assim: Senhor, guarda a mente desse irmão que eu estou segurando pela mão, que a mente desse irmão não venha se corromper com as coisas desse mundo. Guarda os seus pensamentos, guarda, Senhor, as suas intenções, guarda, Senhor, tudo aquilo que povoa o seu pensamento, que ele possa pensar nas coisas que são do alto, que ele possa pensar nas coisas que são eternas, que ele possa pensar, que ele possa ter a sua mente povoada e ocupada com as coisas que são de Deus, porque se assim fizermos, nós seremos fortalecidos e resistiremos às tentações desse mundo. Mas levante a mão dele e diga assim: Senhor, não só guarde a mente, mas guarde o coração dele, porque é do coração que procedem as fontes da vida. Guarda o coração, Senhor, guarda o coração. Tira todo o rancor, tira todo o ressentimento, tira toda a amargura, tira todo o espírito de incredulidade do coração do teu povo, Senhor, e derrama fé, derrama amor, derrama os princípios da tua palavra no coração de cada um deles, Senhor, e que através das suas atitudes possam ser evidenciadas, Senhor, de que ele de verdade é um imitador de Jesus, de que ele de verdade é uma carta que pode ser lida, Senhor, pelo mundo e pela sociedade, porque em cada um de nós habita o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira, mas o Espírito que traz autenticidade para o teu povo. Carimba no nosso coração, tatua na nossa alma, Senhor, a autenticidade
cristãos autênticos, de verdade, de que não tem de que se vergonhar, mas que conhecem a Tua palavra, que buscam a Tua palavra, que oram, que se interessam pelas coisas de Deus, que não querem viver uma vida na superficialidade, com águas, Senhor, nos tornozelos, mas nós queremos e desejamos e ansiamos ser inundados pela Tua presença, porque se assim fizermos, Senhor, o nosso eu não vai ter mais soberania sobre a nossa vida, mas o que vai ter soberania sobre a nossa vida vai ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele tem todo o poder, Ele tem autonomia na nossa vida, é Ele quem nos guia. Por isso nos ajuda, cada jovem, cada adolescente, cada pai, cada mãe, cada pessoa, Senhor, que se encontra neste lugar nessa noite, que possamos a cada dia sermos reconhecidos como discípulos do Senhor, como aqueles que não escondem quem são, mas que sem palavras eles demonstram através das suas atitudes que servem a um Deus Todo-Poderoso, que tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Sabemos sim que seremos tentados, Senhor, sabemos sim que há até a possibilidade de resistirmos à tentação, mas que nós não vamos nos conformar com uma vida de pecado, de que nós não vamos nos conformar a cedermos em todos os momentos ao pecado, mas nós vamos resistir ao diabo, resistir às suas investidas, resistir às ofertas que se colocam diante de cada um de nós, assim como o Senhor Jesus resistiu e venceu. Nele nós somos capacitados, em Cristo nós somos capacitados a vencermos todas as ofertas do diabo. Em Cristo nós somos capacitados a vencer toda a oferta do mal sobre a nossa vida, e sermos homens e mulheres e famílias benditas do Senhor. Por isso nós apresentamos a Tua igreja, Senhor, e ministramos a bênção de Deus sobre cada pessoa, cada família aqui representada. Assim nós oramos em gratidão e em nome de Jesus, que você possa dizer amém.